Pessoal, boa noite. Começando aí novo semestre, disciplina Laboratório Clínico 3. Vamos começar aí com um assunto que é introdutório a uma parte muito importante da microbiologia clínica, que seria a farmacologia clínica dos antibióticos, tá? Que é fundamental como base para o estudo de resistência bacteriana e realização do teste de sensibilidade a antimicrobianos, tá? Eu acredito que na grade curricular de vocês tiveram a farmacologia, tá? Noções de farmacologia, pelo menos, e eu vou dar uma aprofundada aqui na farmacologia dos antibióticos, tá? E nos mecanismos de resistência bacteriana, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode perguntar aí que eu irei responder no chat. Bom, o antibiograma, como vocês já viram na aula prática no semestre passado, é uma etapa final dos testes microbiológicos, onde nós testamos uma bactéria isolada frente a diversos antibióticos padronizados. E através da técnica que foi passada, que é a discodifusão, os discos de antibiótico contêm gradientes de concentração de cada antibiótico a ser testado, e existe uma relação com um halo de inibição formado com a característica de resistência-sensibilidade do germe. Tá certo? Então, essa relação ela é padronizada, tá? Pelo órgão brasileiro que se chama BRCAST e pelo órgão internacional que se chama CLSI, que é a Clinical Standard Laboratory Institute. Então, este exame é uma etapa final da análise microbiológica, mas para você saber executar um antibiograma bem feito, você tem que interpretar este antibiograma, e para isso a gente tem que ter a noção de como funciona os antibióticos frente às bactérias. Vocês entendendo como funciona os antibióticos, vocês vão capturar todo aquele conhecimento necessário para vocês interpretar de maneira satisfatória, né, com qualidade, a técnica de antibiograma, tá? E assim, como eu sempre falo, a microbiologia é com certeza uma disciplina inserida dentro de um laboratório de análises clínicas que as pessoas têm mais dificuldade de fazer, de implantar, de executar, tá? Não porque seja difícil, mas porque ele é muito interpretativo e o nível de conhecimento é bem amplo, então, e muito trabalhoso ao mesmo tempo. Então acaba que os analistas, os profissionais deixam a microbiologia meio de lado. E eu até sempre falo, o laboratório que executa uma microbiologia de qualidade, ele se destaca em todas as disciplinas, porque quem sabe fazer microbiologia acaba se tornando uma referência, tá? Porque para fazer microbiologia realmente tem que entender um pouquinho a mais do que a média, tá? Então é uma oportunidade que vocês têm aí para estar aprofundando este conhecimento. Então, quando nós falamos de antibiótico, a gente tem que fazer levantar, né, esses questionamentos sobre a terapia com antibióticos, né? Antibiótico, como todo mundo já sabe, né, é um medicamento, é uma estrutura química com capacidade de combater a determinado tipo de germe, que pode ser um vírus, um fungo e geralmente, né, no caso dos antibacterianos, uma bactéria, tá? E uma coisa que é bastante importante a gente saber no antibiótico é o conhecimento de toxicidade seletiva, tá? Porque o antibiótico ele vai agir contra um micro-organismo, tá? Esse micro-organismo
ele tem membrana citoplasmática, ele tem ribossomos, ele tem núcleo, ele tem DNA, ele tem RNA, ele tem mitocôndrias, ele tem todas as estruturas que nossas organelas possuem e outras mais, como parede celular e cápsula. Isso nosso organismo não tem. Então, o que seria essa toxicidade seletiva? Como que eu vou utilizar um medicamento que ele age numa organela específica que possui o determinado micro-organismo e que o meu organismo também possui sem que ele cause problema para mim, um efeito colateral, tá certo? Então, os melhores antibióticos são justamente esses que possuem essa toxicidade seletiva, ou seja, ele vai atacar o germe ou a estrutura orgânica do germe sem atacar a mesma estrutura orgânica que eu possuo. Quando o antibiótico faz isso, ele tem uma qualidade boa e menos efeitos colaterais, tá certo? Então, tem antibióticos que têm uma toxicidade seletiva bastante satisfatória e tem outros antibióticos que possuem uma toxicidade cruzada, ou seja, ele atinge tanto a organela ou a estrutura da celular alvo do germe quanto a estrutura celular alvo do paciente. E isso faz com que esse paciente tenha efeitos colaterais mais proeminentes. Nós vamos ver mais para frente, tá certo? Local de infecção versus concentração do fármaco. Então, nosso organismo ele pode ser infectado em diversos, em todos os nossos tecidos podem sofrer em algum momento da vida uma infecção bacteriana, fúngica ou viral, tá certo? As bactérias que são, vamos dizer assim, os germes mais prevalentes no nosso organismo, né? Mesmo porque nós temos uma microbiota anfibiótica. O que é isso? São as bactérias que fazem parte da nossa flora normal, né? Então nós temos a bactéria no nosso trato respiratório superior, nariz, garganta. Tem um slide que ele é bem específico, que ele mostra quais são as bactérias normalmente encontradas, tá? São bactérias que estão em equilíbrio com o nosso organismo em determinados tecidos, tá certo? Então, nosso intestino inteirinho ele é revestido por coliformes fecais, tá? Porém, essas bactérias, quando elas saem do seu local, aonde ela é considerada flora normal, e ela vai para um outro tecido, ela se torna infectante. Ela perde essa propriedade de equilíbrio e começa a causar uma infecção, que é uma condição de desequilíbrio que vai gerar uma reação inflamatória e vai gerar uma lesão no tecido. Então, um exemplo bem característico disso é a nossa flora intestinal, que é formada por coliformes, que são bactérias, né, da família da Escherichia coli, tá? E quando uma dessas bactérias começa a infectar o trato urinário, o que ocorre? Ela sai de um local que seria normal, no intestino, e vai para o trato urinário, que é um local onde ela não é bem-vinda, e começa ali a se multiplicar. Quando ela começa a se multiplicar ali, ela vai gerar infecção de trato urinário ascendente. Ela pode entrar ali pelo trato urinário inferior, indo pela uretra, sobe para a bexiga, vai por ureter, pode chegar até o rim, tá? Então isso aí é uma chamada infecção de trato urinário ascendente, tá certo? Então o local de infecção ele tem que ser relacionado à concentração do antibiótico que vai agir. Por quê? Porque nós temos antibiótico que é transportado para diferentes partes do nosso organismo com uma maior ou menor facilidade. Então, tem antibióticos que têm uma maior penetração
nas vias urinárias, tem um antibiótico que tem uma maior penetração no sistema nervoso central, tem um antibiótico que tem uma maior penetração nos ossos. Então, nós temos que ter isso em mente com relação à concentração do fármaco que está sendo usado, porque às vezes chega lá no laboratório, chega lá um fragmento ósseo com necrose lá. Então a gente vai tentar, né, isolar aquele possível germe que está naquele fragmento ósseo que foi removido através de cirurgia que tem uma área de necrose. Nós conseguimos isolar ali. Adianta eu colocar um monte de antibióticos ali que não tem uma concentração satisfatória no tecido que eu estou analisando? Não compensa, porque mesmo esses antibióticos sendo sensíveis, não existe uma maneira de você administrar eles e eles chegarem com facilidade nesse órgão. Então nós temos que saber o antibiótico que tem uma penetração maior nos ossos, como é o caso das tetraciclinas, do cloranfenicol, tá certo? Para que a gente possa testar esses antibióticos e, se eles derem sensível, o médico ter uma opção de terapia, tá? Outra coisa que devemos levar em consideração é o estado do paciente, tá? Principalmente o estado imunológico do paciente. Os antibióticos, eles são divididos entre duas classes. Nós temos os antibióticos bactericidas, tá? Que são aqueles antibióticos que causam a morte do micro-organismo, e nós temos também os antibióticos considerados bacteriostáticos. São aqueles antibióticos que paralisam a divisão desses germes, tá? A multiplicação desses germes, e permite que o organismo possa combatê-los. Então, geralmente os antibióticos bacteriostáticos, eles dependem da imunidade do paciente. Se o paciente não tiver uma imunidade, quando o antibiótico cessar o seu efeito, a bactéria pode voltar a se reproduzir. Então, nós temos que ter uma noção do estado imunológico do paciente. Então, por exemplo, um paciente que está fazendo quimioterapia, né, tem câncer. Então, a quimioterapia, todos sabem que é um esquema terapêutico que diminui a imunidade do paciente. Outro exemplo, paciente sob o uso de altas doses de cortisona, tá? Corticosteroides, são medicamentos também que diminuem a imunidade. Então, se você testar apenas antibióticos bacteriostáticos para esse paciente, mesmo ele sendo sensível, quando o paciente for efetivamente tomar, ele não vai ter uma imunidade boa, então a bactéria vai paralisar o seu crescimento, ou seja, o paciente vai ter uma melhora transitória e depois volta a piorar, porque o organismo do paciente não conseguiu combater essa infecção. Tá certo? Então, é importante nós sabermos justamente os antibióticos que são bacteriostáticos e os antibióticos que são bactericidas. Outra coisa bastante importante também seria a via de administração dos antibióticos. Tá? Grande parte dos antibióticos são de via parenteral. O que seria isso? A via parenteral é que não são administrados pela via oral, ou seja, é por via intramuscular ou intravenosa. Então, geralmente, são antibióticos de uso hospitalar, tá? Onde o paciente ele tem que estar numa linha com acesso venoso, com soro, que vai ser o veículo de administração para que esse antibiótico possa ser aplicado dentro da sua periodicidade no leito vascular dessa pessoa, diretamente, né, no leito vascular dessa pessoa. Então, antibiótico de via endovenosa. Então, por exemplo, se o paciente não está internado, ele vai lá no seu laboratório fazer um antibiograma. Aí você vai lá e testa só antibióticos de via parenteral.
que intramuscular ou intravenoso. Aí o médico vai pegar aquele tanto de antibiótico e vai falar, não posso te receitar nada, porque você não está internado, você vai ter que tomar via oral, o profissional lá não testou nenhum antibiótico via oral. Então nós temos que ter esse equilíbrio, nós temos que testar antibióticos de via oral, antibióticos de via intramuscular, antibióticos de via endovenosa, para dar a opção para o médico, dependendo da gravidade da infecção, ele fazer a opção pela administração via oral, pela administração intramuscular ou pela administração endovenosa, sendo que a endovenosa é praticamente exclusiva de ambiente hospitalar e pronto atendimento, tá certo? Então, bastante importante a gente saber essa questão da via de administração. Outra coisa importante, deixa eu dar uma bicada na água aqui para molhar a garganta, seria o espectro de ação desse antibiótico. Então, nós temos antibióticos de amplo espectro, tá? Esses antibióticos de amplo espectro são aqueles que têm a capacidade de ação em diversas bactérias com características bem distintas, tá? Como aspecto da parede celular, ou seja, o GRAM, né? O aspecto morfotintorial, as classes, diferentes classes, né? Bactérias que têm características de exigência atmosférica e nutricional diferentes. Então, o espectro de ação, quando é amplo espectro, é um antibiótico que consegue pegar todas essas bactérias com diferentes características, tá? Tanto morfotintoriais como de exigência atmosférica e nutricional. E isso faz com que a gama de bactérias que aquele antibiótico possa agir seja maior. Nem sempre um antibiótico de amplo espectro é o melhor antibiótico. Pelo contrário, tá? Quanto menor o espectro de ação do antibiótico e mais direcionado a uma determinada espécie bacteriana, melhor seria a utilização desse antibiótico. Por quê? Isso é uma questão que geralmente cai nas provas, tá? Porque o antibiótico de amplo espectro de ação, ele vai ter uma ação generalizada, tanto na bactéria que está causando a infecção, quanto nas bactérias que estão em equilíbrio no nosso organismo. E quando essas bactérias que estão em equilíbrio no nosso organismo são atingidas pela ação de antibiótico, o que ocorre? Um desequilíbrio orgânico. Por exemplo, sempre depois que a gente toma um antibiótico de amplo espectro, qual que é o efeito colateral mais corriqueiro? Diarreia. Por quê? Porque o antibiótico que você tomou para matar uma bactéria que estava causando uma infecção da sua garganta, ela foi lá e matou toda a sua flora intestinal. Aí o que acontece? Você perde o equilíbrio da flora intestinal, aí você tem como efeito colateral diarreia. Mulheres têm na flora normal vaginal lactobacilos, que são bactérias responsáveis pela acidificação da vagina, que inibe o crescimento de cândida, que é um fungo, tá? Quando a mulher toma um antibiótico de amplo espectro, o que ocorre? Esse antibiótico vai lá, vai agir sobre a sua flora normal, vai causar um desequilíbrio orgânico, aí o que ocorre? A cândida faz a festa, aí a mulher passa a ter um corrimento causado por candidíase, né? Que seria a candidíase vaginal. Então, o espectro de ação tem essa importância bastante grande, tá? Quanto maior o espectro de ação, mais eficaz é um antibiótico contra determinado germe, se ele for muito resistente, principalmente. Porém, ele também leva mais efeitos colaterais. Então, o antibiótico bom é um antibiótico que tenha o espectro de ação mais direcionado, tá? Menor possível, porém
direcionado àquela espécie bacteriana que está causando uma infecção sem causar um efeito colateral para o nosso organismo, tá? Aí nós temos também a importância de análise com relação à nossa flora normal e à flora patogênica, tá? Por quê? Porque nós recebemos diversos tipos de materiais no laboratório, tá? E esses materiais, muitas vezes, eles vêm contaminados com a flora normal. Só que se você for fazer um antibiograma com bactérias de flora normal, você vai conseguir fazer, você vai isolar lá a bactéria, você vai fazer o estudo dela perante o antibiograma, você vai montar um antibiograma, você vai soltar um laudo dizendo quais são os antibióticos sensíveis, quais são os antibióticos resistentes. Mas vamos pensar, aquilo lá é uma bactéria da flora normal. Vamos supor que só cresceu bactéria de flora normal, não cresceu bactéria de flora patogênica. A partir do momento que você solta um laudo positivo contendo antibióticos sensíveis e resistentes, você está afirmando para o médico que tem uma bactéria ali e você induz o médico a fazer uma prescrição de antibiótico, tá? Agora, se essa bactéria é normal, da flora normal, seria inteligente da sua parte liberar um antibiograma? Não. Tá certo? Se é uma bactéria de flora normal, nós temos que ter o conhecimento, tá? Que determinados líquidos, determinadas amostras possuem uma carga bacteriana de determinadas bactérias. E se crescer na placa, nós temos que ter um filtro seletivo, tá? Para não dar andamento a esses antibiogramas, porque se eu soltar um resultado positivo, eu vou induzir o médico a um tratamento que não precisa. Tá? Aí o paciente vai ficar debilitado, porque o antibiótico, queira ou não, tem os seus efeitos colaterais. Por menor que seja a toxicidade seletiva, ele tem vários efeitos colaterais. E isso vai ser uma coisa ruim e pode levar a outras consequências, tá? Alguns antibióticos têm ação ototóxica, nefrotóxica, né? Ou seja, causa surdez, insuficiência renal, pode atacar o fígado. Então, tem diversos efeitos colaterais. É muito complicada a prescrição de antibióticos. Então, a gente tem que ter essa noção de quais são aquelas bactérias responsáveis pela flora normal, tá? Que quando ocorrer um crescimento, nós não liberamos elas, nós não damos prosseguimento ao antibiograma, tá? Nós liberamos uma observação que nós vamos ver mais à frente. E sim, quando for uma bactéria patogênica, aí sim seria indicado a realização de um antibiograma. Aí você libera tanto o germe quanto os antibióticos sensíveis e resistentes para que o médico possa fazer a tomada de decisão. Tá certo? Outro aspecto importante seria a posologia. Tá certo? O que seria a posologia? A dose. Qual que seria a dose indicada, eficaz para aquele antibiótico fazer efeito num determinado germe? O que acontece? Existem dois métodos de antibiograma, tá? Nós temos o método qualitativo e o método quantitativo. O método qualitativo, ele vai informar para o médico se aquela bactéria está sensível, intermediária, que seria aí um ponto de interesse, ou resistente ao antibiótico. E a técnica quantitativa, ela vai fornecer para o médico... Oi? Ah, tá. Em qual parte você parou? Da posologia? Da posologia? Então tá. Então, a posologia é muito importante a gente saber qual que é a dose, tá? Que tem que ser aplicada para que aquele antibiótico possa ter uma ação efetiva sobre um germe.
Tá? Então, nós temos basicamente dois tipos de antibiograma, que é o antibiograma quantitativo e o antibiograma qualitativo. Tá? O qualitativo é o que a gente faz corriqueiramente nos laboratórios, que é o disco de fusão. Qualitativo. Este nós vamos informar para o médico se a bactéria está sensível, se a bactéria é intermediária ou se a bactéria é resistente a determinados antibióticos. Tá? Nós não informamos a dosagem. Já o método quantitativo, ele informa a dose que o médico deve utilizar para que essa bactéria seja exterminada com a utilização do antibiótico. Tá certo? Porém, a técnica de disco de fusão, quando a bactéria dá intermediário, o médico pode fazer um ajuste na posologia, tá? Aumentando essa posologia de forma experimental ou empírica, de modo a tentar com aquele antibiótico que está intermediário, ou seja, ele está no meio termo, não está nem sensível nem resistente. Ele pode aumentar a posologia de modo a tentar uma terapia um pouco mais agressiva, fazendo com que essas maiores doses do antibiótico possam ser eficazes contra o germe. Tá certo? Então, a posologia geralmente já seria uma decisão do médico frente ao resultado do laboratório. Beleza? E o antibiótico ideal seria aquele antibiótico que você faz uma síntese de todos esses itens prévios que eu falei para vocês. Aquele antibiótico ideal é aquele que tem a maior toxicidade seletiva, ou seja, ele é mais tóxico para a bactéria do que para o nosso organismo. Ele chegue com uma concentração boa no local da infecção, ele consiga chegar no local da infecção, que ele não dependa do estado imunológico do paciente, que ele tenha uma via de administração que o paciente possa, neste momento que ele procura o médico, estar sendo administrada, tá? Que ele tenha um espectro de ação ideal, um espectro de ação que não seja muito grande para ter menos efeitos colaterais, tá? Que ele obedeça a relação entre flora normal e a flora patogênica, né? Que o laboratório tenha informado realmente se aquele germe isolado ele faz parte de uma flora patogênica que é interesse para que seja realizado o tratamento, que essa posologia possa ser correlacionada diretamente com o resultado. Então aí nós chegamos no antibiótico ideal. Beleza? Então essa é a via de administração seria a possibilidade do paciente tomar um determinado medicamento. Por exemplo, você testou lá vários antibióticos, aí você só testou antibiótico intravenoso, só que o paciente não está internado. Como é que ele vai tomar? Ele vai internar para poder tomar um antibiótico? Ele não vai, às vezes ele não precisa de internação. Então você tem que testar antibióticos que tenha disponíveis no mercado, tanto por via oral, quanto via intramuscular e também via intravenosa, porque a gente não sabe a gravidade do paciente. Nós estamos lidando ali com amostras. Então a gente muitas vezes não sabe a clínica que o paciente está apresentando. Então nós temos que escolher esses antibióticos baseado nessas informações. Tá certo? Beleza, então. Eu vou gravar essa primeira parte da aula para não ficar muito grande e já passo para outro slide. Deixa eu dar uma gravação aqui.